Bom, todos esses três itens que eu citei, eles estão interligados, estão basicamente na mesma plataforma, mas são três coisas diferentes. É como se fosse um sistema formado por elementos de máquina. São interligados, mas cada um tem sua função. O que seria CAD, CAM e CAM? Bom, quem já trabalhou, já fez algum projeto, já esboçou alguma coisa no AutoCAD? Achei que quase de lei todo projetista ou formando em engenharia ter mexido no AutoCAD. Então, nós sabemos que todo software CAD, que é composto por uma prancheta virtual, onde você pode desenvolver sketches, design de um desenho ou alguma coisa, é chamado de CAD, que é desenho assistido por computador, certo? Então, o CAD, desse leque aí que eu apresentei anteriormente, é a base de todo o sistema de desenvolvimento de um projeto, porque sem ele eu não consigo gerir um desenho automatizado, um desenho digital, que tem uma certa perspectiva e precisão para melhores aproximações do objetivo do cliente, certo? Então, exemplos aqui, para esboço, eu tenho o produto CAD, ele é composto por esboço, que é o sketch, o desenho, que é feito depois de você ter todo o conceito do esboço já definido, e você faz o design do produto. Depois a gente parte para a documentação, que é esse design. Você vai colocar aproximações, valores de, por exemplo, se for uma usinagem, você vai colocar tolerâncias. Se for numa caldeiraria, você vai falar tipo de solda. Se for na construção civil, por exemplo, você vai colocar FCK de um concreto. Enfim, a documentação é você dar vida para aquele design que você fez, você colocar todos os valores necessários para aquele design ser construído. E, por fim, vem a manufatura, que já é uma fabricação, certo? Que hoje, se você parar no CAD, essa fabricação vai ser manual. O que você vai fazer? Vai pegar aquele desenho na prancheta assim e mandar para um serralheiro. E o serralheiro vai fazer a parte de caldeiraria e usinagem. Ou você vai mandar para uma empresa especializada que tem outro tipo de sistema, que nós vamos falar mais à frente. Qual que é a vantagem de usar o sistema CAD? Porque eu falo CAD porque eu dei o exemplo do AutoCAD, mas a gente tem vários tipos de CAD. A gente tem o SketchUp, a gente tem o NX Sims, me falta o SolidWorks, também é um sistema CAD. Então, tem vários sistemas CAD no mercado, uns com valores altos, outros com valores mais acessíveis, aí vai depender do seu poder aquisitivo para implantar na empresa. Só que todos devem também ser estudados de acordo com a necessidade de cada um. Bom, você utilizando o sistema CAD, você vai ter um aumento na produtividade, você vai ter um aumento na qualidade dos seus projetos, como eu citei, né? Uma ferramenta de precisão, que é um sistema CAD, ele pode te dar valores de aproximação mais fiel ao equipamento que questão que você quer montar, ou projetar, ou até desenvolver. As melhorias na comunicação através da documentação, porque são documentos integrados, então toda uma equipe grande tem que ter uma forma de documentar para poder divulgar melhor essa conceituação do projeto, né? E a criação de banco de dados para a manufatura. Bom, o sistema CAD ele tem dois tipos de modelo, o 2D e o 3D. Ambos são importantes e são ideais para tanto a apresentação do projeto, para fazer estudo de interferência, quanto para você fazer um sketch de fabricação, um design de fabricação para enviar para o cliente. Então, ambos os dois são hoje importantíssimos no âmbito de mercado hoje de desenvolvimento CAD. Aí eu falei os exemplos, né? AutoCAD, SolidWorks, CATIA, né? Que eu já havia esquecido, o Inventor da própria Autodesk, ProE, são softwares aí bem difundidos no mercado. Se você falar assim, qual que seria o melhor? Depende da necessidade. Eu mesmo, eu tenho muita facilidade com SolidWorks, trabalho muito com NX, porque é o software que as grandes empresas de várias montagens bastante complexas estão usando. Então, são AutoCAD, nem se fala, todo projetista que se preze, pelo menos sabe puxar uma linha no AutoCAD. Então, às vezes a gente trabalha com mais de um software CAD porque são várias necessidades. Qual que é o melhor? Depende da sua necessidade, depende do nível de complexidade que o seu projeto, ao seu ramo de negócio necessita. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um design 3D, né? Onde que o software se baseia em computação paramétrica, ou seja, expressa cada variável espacial em termos de uma variável independente, ou duas no caso de superfícies, criando assim
formas tridimensionais a partir de formas geométricas, ou seja, são coordenadas. Ele trabalha nas três principais coordenadas, que é x, y e z, para parametrizar uma revolução, um extrude de um desenho, alguma coisa assim, conforme o grau de complexibilidade. E de cá, e assim, já de antemão já falo, um projeto desse aqui, um projetista não faz sozinho, são vários projetos envolvidos. Tem o setor responsável pela carenagem, tem um setor responsável pela parte hidráulica, hidropneumática, tem outro setor responsável pela parte de eletrônica. Então, são várias mãos trabalhando, onde que, se o CAD ele for integrado, uma vez que eu alterei uma peça, essa informação já vai para outro setor falando que eu alterei aquela peça, então eles também têm que adaptar a peça deles, para que o resultado final não tenha incompatibilidade. Uma das vantagens do CAD é porque, em desenho 3D, né, que eu queria falar, é que como esse desenho é integrado e feito por várias pessoas, interferências são facilmente detectadas e o próprio software pode falar qual interferência está prejudicando o funcionamento do equipamento. Então, eu posso falar assim com garantia que desenhar o projeto final à mão é basicamente é como se fosse latim, é uma língua morta. Então, hoje, basicamente, você não consegue acompanhar o mercado se você ainda estiver no âmbito de desenhar projetos à mão. Isso aí é passado. É bom aprender para fazer seus sketches, mas para fazer um produto final para o cliente, o mercado chegou nesse nível de apresentação. Bom, outra ferramenta que está interligada com o AutoCAD seria o CAI, Engenharia Assistida por Computador, que basicamente seria engenharia assistida por computador. Assim que eu tenho a concepção do meu projeto pronto, eu preciso ter agora uma análise de funcionamento. Quais seriam essas análises, por exemplo? Por exemplo, análise de elementos finitos. A análise de elementos finitos se baseia numa análise onde que cada centímetro quadrado da superfície do seu projeto, ela é avaliada. Quando ela está sofrendo algum tipo de sobrecarga, cada centímetro quadrado dessa superfície é feito um cálculo de elementos finitos, onde vai mostrar se aquele equipamento ele é condizente com a carga aplicada ou se ele está extrapolando o limite de segurança do equipamento. Então, basicamente, a análise de elementos finitos é uma análise estrutural de todo o conceito que você desenvolveu para que você veja se o desempenho dele está satisfatório ou se depende ainda de ajustes. Então, a análise de elementos finitos para o engenheiro hoje, no popular, é uma mão na roda, porque cálculo à mão é necessário uma primeira análise, para um primeiro estudo, com um pontapé inicial, para me definir qual viga, qual perfil, qual tipo de aço eu vou usar. Mas para você fazer um projeto seguro, barato, que tem um bom desempenho, a análise de elementos finitos é uma ferramenta primordial no mercado de trabalho hoje da engenharia mecânica, certo? Um exemplo também bacana, legal, que a gente vê também nesse tipo de análise é a dinâmica computacional de fluidos. Eu trabalho, por exemplo, eu falei que eu trabalho com usina. Quando você faz uma turbina, você tem que entender como aquela turbina se comporta num fluxo de água de alta pressão. Eu não vou conseguir fazer isso, calcular manualmente. Se vou fazer, posso até fazer, mas eu vou gerir bastante tempo, uma grande equipe, um certo portfólio de bibliográfico que eu vou ter que pesquisar para desenvolver isso, e isso é dinheiro. Tudo isso que eu falei vai tem que ter investimento. Então, se eu tenho uma forma de analisar isso de forma dinâmica, usando um software onde que eu já modelei a minha turbina, já coloquei na sucção onde que ela vai receber água para funcionar, e eu consigo fazer essa simulação em CAI, ótimo, eu não vou estar economizando uma equipe enorme, lógico. Esse profissional que vai estar trabalhando ali, ele vai ser super bem remunerado, mas em vez de eu ter que mobilizar 10, 20, 30 pessoas, pagar 10, 20, 30 pessoas, eu estou ali com uma pessoa, duas ou três, uma equipe, dependendo a dinâmica, o tamanho do projeto, eu tenho um certo redução de custo trabalhando dessa forma. Também tem a dinâmica dos multicorpos, onde ele faz a análise que eu falei de interferência. São, por exemplo, um motor, que eu dei um exemplo no início, né? São vários corpos trabalhando. Provavelmente as grandes empresas elas simulam interferência para ver se não está tendo contato desproporcionais entre as engrenagens, se eu estou tendo interferência de um equipamento com o outro. Então, com essa análise também você consegue captar esse tipo de defeito, tipo de interferência, e evita até o quê? Muitos recalques que tinha antes, né?
você ter que chamar o carro para fazer uma troca de um equipamento, porque houve um má dimensionamento. Então, você reduz bastante esse tipo de problema, certo? E tudo isso aí engloba otimização. Tudo que você pode otimizar, tanto que eu até observo hoje, quando eu viajo muito visitando usinas em projetos que a gente trabalha aqui na Hydro, você vê que tem estruturas feitas com vigas muito, assim como a gente diz aqui na engenharia, parruda. E se tivesse usando naquela época lá, usinas de 40 anos, esse tipo de análise, essas vigas teriam sido reduzidas pela metade, porque foi desnecessário. Como as pessoas tinham menos recursos de cálculo, eles colocavam uma viga lá qualquer de grande espessura, grande alma, grande mesa, para que ela suportasse a carga, mas sem ter feito um cálculo mais preciso, com pensamento na economia. Então, é um desperdício? Mas era o recurso que eles tinham na época. As variáveis principais do CAI aí é temperatura, pressão, interações entre componentes e forças aplicadas. Então, todo variável que for influente para parametrizar e para trabalhar sobre o que eu desenvolvi, ela deve ser levada em consideração, porque o aço, por exemplo, trabalhar uma temperatura alta, ele trabalha diferente com uma temperatura baixa. Então, ele tem pior desempenho em alta temperatura. Então, a temperatura é importante, a pressão, que é uma coisa importantíssima, que é basicamente a força aplicada nos equipamentos, né? Então, é necessário que a gente tenha todas essas variáveis compiladas no meu projeto para que eu possa avaliar e colocar ele com maior desempenho. Tá. Os principais softwares são os mesmos, né? E temos ainda um software bastante legal no mercado que chama ANSYS. O ANSYS hoje ele é um dos principais softwares, eu não represento nenhuma marca aqui, só que ele é uma das principais ferramentas para análise de elementos finitos. Bastante difundido, bastante consolidado no mercado. Se você pesquisar depois na internet sobre elementos finitos, a primeira palavra que vai vir vai ser ANSYS. Então, é um software bastante legal. Lógico, ProE, CATIA, NX tem o seu portfólio também na área de elementos finitos, porém, o ANSYS está muito à frente. E por fim, assim, dessas três ferramentas que eu citei, tem o CAN, né, que é a manufatura, que é basicamente o software, ele lê o seu projeto que você parametrizou em coordenadas para controlar uma usinagem com CNC, com um tipo de fresa computadorizada, que possa moldar todo a sua ferramenta, moldar a sua ferramenta moldando a sua ferramenta com precisão, com precisão decimal, centesimal, dependendo do tipo de equipamento que você está trabalhando. Então, basicamente projeto pronto, ele foi parametrizado aí no CAI para ver se ele está com bom desempenho, tá. Depois de tudo, você pega essa informação e compila no equipamento de CNC, que ele vai fazer esse molde, essa usinagem, essa fresa, toda perfeitamente igual ao que você projetou. Não tem, por exemplo, empresa automobilística, nada é usinado mais manualmente, vamos dizer. Isso aí é tudo feito por computadorização, por CNC, por máquinas especiais para isso, porque estamos falando de produção, de mercado e de otimização. Então, hoje todas as grandes empresas usam CAM, que é a manufatura assistida por computador. Aqui também eu até coloquei como é o software, qual máquinas elas comunicam, por exemplo, o CAD e o análise CAI, ela vai comunicar com máquinas CNC, fresadoras, tornos, gravadoras, lixadeiras, soldadoras. Então, você tem uma infinidade de máquinas aí que trabalha com um intermédio de um software que maximiza a sua produção e te dá precisão na fabricação. Não existe erro humano, se você for colocar o pé da letra aí. O erro humano não existe nesse ponto. Pode ter o erro do projetista, o erro da análise de CAI, aí sim ele vai fabricar erradamente porque você mandou ele fabricar, mas aí ele vai ser fiel ao seu projeto que você compilou. Aí nós temos aí como exemplo o NX, o CATIA e o ProE, certo? Qual seria o melhor? Entra no mesmo quesito que eu falei. Qual que é a sua necessidade? Então, como eu não represento marca nenhuma, o melhor é o que você sabe fazer com primazia e que tenha melhor desempenho para o seu tipo de negócio. O CAN fornece instruções passo a passo que as máquinas irão seguir para concluir a fabricação do produto, que foi tudo que eu falei, né? Ele fornece instruções passo a passo baseado no seu produto que você compilou no seu computador de bordo lá.
Aqui, em resumo, aqui é um texto rápido. O programa CAD é necessário tanto na fabricação, CAM, como nos softwares de engenharia. O CAI, como nos softwares de engenharia, CAI, pois ambos os sistemas exigem um modelo a fim de executar qualquer análise de fabricação. Por si só, você tendo o CAI e o CAM, você já está com um domínio assim real do que você está fazendo, porque são duas ferramentas que te dão suporte para ter um produto com mais qualidade e mais otimização. O CAI requer modelo geométrico para determinar a rede nodal integrada a ser usada para análise, ou seja, aquela malha que eu te falei, que cada centímetro quadrado da superfície do projeto ela é avaliada porque se é criada uma malha para análise de cálculo. Eu vou dar um exemplo agora para vocês desse tipo de análise. O CAM exige geometria de peça para determinar as rotas das máquinas e os cortes. Ou seja, as coordenadas de cada linha que você desenhou vai ser lida para que seja compilada uma máquina de fresa, de corte, de torno, enfim, de solda, dependendo da sua necessidade. Ambos requerem o CAD, mas esse pode ser usado como um sistema independente para engenharia de modelos virtuais. O CAD é a espinha dorsal de qualquer CAM ou CAI, e é necessário para que eles funcionem corretamente. Não existe CAM nem CAI sem CAD, certo? Os softwares atuais são ferramentas poderosas para engenheiros e técnicos tornarem seus trabalhos diários mais fáceis e eficientes, usados corretamente, proporcionam o melhor benefício possível para os indivíduos e empresas que os implementam. Pessoal, dê uma acelerada nesse final aí, só para mostrar para vocês, senão não dá tempo, porque eu acho que vocês têm um certo horário. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, vou compartilhar a tela que eu tenho aqui no meu computador, que eu trabalho com softwares mais pesados. Existe um universo que a gente não consegue vivenciar com a mesma presteza, com a mesma velocidade do que essas pessoas como o Davi está no mercado de trabalho. E daí, acho que a nomenclatura talvez mais importante, o que a gente tem que tirar dessa conversa aí, primeiro, né, eu enxergo que nós que eu falo, nós da academia ainda estamos distantes demais da utilização e aplicação das técnicas de elementos finitos. Isso é importante, é uma área da ciência muito complexa, mas traz muito resultado, né? Então, quando a gente escuta falar no ANSYS, por exemplo, que é um software incrível, né? Ele deveria ser tão difundido como o AutoCAD, por exemplo. E não é. Então, na verdade, assim, existe uma distância, até mesmo porque, como ele é um software muito numérico, ele acaba afastando um pouco os usuários, né? Mas eu acho que a grande missão que a gente tem, enquanto profissionais da engenharia mecânica, é aproximar cada vez mais desses softwares e dessas técnicas, onde você vê, executa um projeto, você planeja, executa, e aí você entra num processo onde o erro humano, né, que eu acho que é o recado que você quis dar, né, o erro humano, pelo fato de não ter interferência nessa fase, ele praticamente não acontece. Pode ir lá na sua apresentação. Perfeito, Murilo, mas o que você falou é perfeito. A gente não pode se prender a certos conceitos, mas e o desemprego e tudo. Cara, infelizmente, isso não é de hoje, não foi da gente, nem dos nossos pais, nem dos avós. Revolução Industrial aconteceu foi por isso, as pessoas tiveram que se adaptar, tiveram que se qualificar para atender o mercado, ou seja, chegou a Revolução Industrial, o pessoal ficou desempregado. Mas chegou um certo ponto da Revolução Industrial que faltou pessoas para trabalhar. Então, a ideia é essa, que se todo mundo chegar nesse patamar de pegada, inclusive eu já falo que, por exemplo, o Brasil ele tem uma certa carência. Mas fora dos outros países também, facilmente, se você tiver um inglês, por exemplo, for bem e tiver um conhecimento desse, você consegue emprego em outros países também, porque é uma área bastante difundida. Tem carência no mundo inteiro nessa área de engenharia mecânica, isso aí é fato. Na minha concepção, quantas a gente pessoas tem que aqui da ser GE engenheiros foram para o Canadá? universais, né? Exatamente. É. Então, você falou a grande verdade, porque academicamente falando, não sei se essa palavra existe, a gente tem uma carência, mas também depende muito da gente. Então, é buscar conhecimento e eu te falo, a internet está aí para a gente aprender, certo? Bom, voltando aqui ao assunto, vocês estão vendo minha tela, né? Sim.
Isso aqui basicamente um projeto bem simples. Uma coisa que a gente faz muito aí em Montes Claros, na minha empresa Engetec, nós chamamos de linha de vida. E toda linha de vida, assim, resumidamente, é um suporte para trabalhar em altura, onde o colaborador permanece atracado. Caso ele venha a ter um mal súbito, ou esfalecer, ou possivelmente uma queda, ele pode estar atracado a uma linha de vida que é um cabo de aço, e, por exemplo, a queda dele não vai deixar ele cair, continuar a queda de altura, ou ele pode simplesmente estagnar naquele ponto ali, ficar parado e não continuar a queda num morro abaixo, por exemplo, porque ele está numa linha de vida, atracado. E esse aqui é um suporte de linha de vida que a gente tem difundido aí em Montes Claros, para algumas necessidades. Um exemplo aqui de comunicação é que cada peça aqui foi feita em separado, não foi um desenho só. Então, só de ver, são várias peças. Então, pode ser que uma pessoa faz a base, chega outra linha de projetista faz o pilar, e, por fim, chega o outro projetista e faz o rolhal. Então, você pode ver que é uma comunicação integrada, e todas as peças têm que se conversar entre si. Tem que ser, se eu vim aqui, tipo, numa análise de interferência, cadê a ferramenta? Avaliar. Detecção de interferência. Ele mostrou que não tem nenhuma interferência, porque se fosse fazer isso a olho nu, chegar com o mouse aqui pertinho e olhar se tinha alguma interferência, se a peça estava entrando dentro de alguma interferência que eu não queria, ele já me acusava aqui, já apontava de vermelho, entendeu? Então, mão na roda, um software desse de CAD para esse tipo de avaliação é muito bom. E como esse aqui é um desenho pronto, só mostrar aqui, esse foi um projeto que nós fizemos na Serra do Mel, acho que vocês conhecem um condomínio aí, onde o pessoal, eles tinham que acessar uma caixa d'água que ficava morro acima. Só que uma das avaliações de risco que teve lá era que as pessoas que subissem esse morro aqui, se acontecesse algum mal súbito, algum esfalecimento, o que acontece? Elas poderiam cair e descer morro abaixo, podendo vir a óbito, né, devido às lesões. Então, a gente propôs, podemos pôr uma linha de vida inclinada, onde que a pessoa é atracada com trava-queda deslizante, se caso ela vai cair, do chão ela não passa, mas ela vai parar aqui mesmo, certo? Ela não vai continuar uma queda morro abaixo. Aqui está um pouco fora de escala, mas aqui cada distância dessa aqui são 10 metros, um poste ao outro, entendeu? Então, foi desenvolvido esse projeto. Aqui é um pouco do projeto que a gente é um projeto simples, eu não considero ele como elemento de máquinas, porque esse aqui é um projeto de estruturas metálicas, certo? Mas é um bom exemplo para a gente ver a integração dele assim. Isso aqui foi detalhado no CAD também, a lista de material, os detalhes para fabricação. Por ser um projeto simples, ele vai ser fabricado numa caldeiraria e usinagem convencional, certo? Não vai ter a participação de um CNC. Mas se eu pegar esse projeto aqui, essa chapa aqui, e mandar uma máquina CNC, ela vai cortar isso aqui perfeitamente com essas dimensões e fazer o furo com esse diâmetro aqui de acordo com a medida que está aqui, certo? Então, não quer dizer que eu não posso usar, só que o custo hoje para um projeto pequeno não cabe a mim mandar isso aqui para ser fabricado um CNC, certo? Porque eu já consigo comprar essas chapas aqui com essa medida, esse furo aqui eu posso fazer na furadeira de bancada. Então, é uma avaliação. Agora, se eu pego 1.000 chapas dessa para fabricar, lógico que eu vou mandar fazer um CNC, porque ele fura 1.000 chapas em um dia. Se eu pedir para o torneiro furar essa chapa aqui na furadeira de bancada, vai ser aí 100 dias para ele furar uma chapa por dia, porque é um furo grande, 18, chapa grossa, enfim. Que essa foi um overview aqui do que é o projeto, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Então, esse desenho ele foi desenhado em SolidWorks, por exemplo, um software que eu estou dando como exemplo aqui. Cara, aconselho, quem não sabe, já comece a estudar, quem já sabe, aprofunde, que é um bom software, porque a partir de você conhecer esse software, já pode pular para outros mais complexos, né? E para você ter um dispositivo, por exemplo, se a pessoa cair aqui, esse cabo vai sofrer uma tração e logo esse poste vai ser tracionado. Então, eu preciso saber se esse perfil, esse olhar aqui, está tendo um bom desenvolvimento quanto à sua capacidade estrutural, certo? Poderia fazer esse cálculo manual? Poderia. Envolveria vários dias de cálculo aí numa folha. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma ferramenta de análise de elementos finitos. Então, primeiro eu fiz a parte de CAD, exportei para a parte de CAI, onde eu faço a análise de elementos finitos. Basicamente, eu deixei aqui um pouco pronto, porque aqui não é o objetivo não é ensinar o software, é mostrar o que o software pode fornecer, certo? Primeiro, eu restringi a minha estrutura, eu simulei as
as porcas aqui segurando a chapa base, onde que ela vai estar apoiada numa estrutura de alvenaria, né? Como você pode observar nesse projeto, certo? Aqui, então, ele está restringido. Eu coloquei minha carga, a carga definida aqui para atuar puxando o olhar, lógico. Assim que a carga atuar no olhar, ela vai distribuir essa carga para toda a estrutura metálica desse perfil U enrijecido aqui. Ele foi germinado, né? Foi soldado aqui também. Então, toda essa estrutura aqui, ela vai trabalhar assim que foi imprimida essa força de... Eu até coloquei aqui, vai ser 3.000 kN. Coloquei 1.500 newtons de cada face aqui para ela trabalhar. Então, eu estimei que ali, se houver uma queda de um colaborador, vai ter uma tração de 3.000 newtons nesse olhar aqui, o que equivale a mais ou menos 300 quilos. Vocês podem observar que é bem exagerado, que um trabalhador normal pesa 100, só que eu não tenho ângulo aqui, então, basicamente, eu vou ter quase os mesmos 100 quilos aplicados aqui. Por segurança, considerei 300 quilos, para ter um bom desempenho da estrutura, certo? Bom, existe a parte nesse software aqui que você tem que criar a malha. Então, eu vou criar essa malha aqui só para vocês observarem. Ok. Esse aqui não vou entrar em detalhe como se cria uma malha, tem várias formas. Porque aí nós vamos ver o que eu falei lá atrás sobre superfície de análise. Está criando a coisa... Quanto melhor o computador seus também, melhor vai ser o desempenho, né? Pronto. O que quer dizer isso aqui, criar malha? É que, a partir do momento que o esforço for aplicado, as reações serem aplicadas, toda a estrutura começar a sofrer essa deformação implicada por esse esforço aplicado, cada nó desse aqui vai sofrer também esse esforço. Só que, o que é o elemento finito? Ele vai fazer um cálculo estrutural de cada superfície dessa estrutura montada. Por quê? Porque dessa forma, ele não vai... Se você fizesse o cálculo manual, você simplesmente fala assim, eu vou escolher a seção da base para fazer o cálculo. E pronto. Mas o software de elementos finitos, além de escolher a seção da base, ele vai escolher todas as seções aqui e mostrar as tensões de cada ponto aqui. Lógico, o que importa para a gente é a tensão máxima. Então, ele vai me dar todas as tensões, mas só que eu vou pedir ele para me apontar qual que é a tensão máxima para ver se ela está dentro dos parâmetros de segurança. Fazendo as restrições, aplicando a carga e criando a malha, eu vou mandar executar esse projeto aqui. Sim, enquanto ele calcula aqui, eu vou falar alguns parâmetros. Por exemplo, o aço que eu usei aqui foi o ASTM A36. O limite de escoamento máximo dele é 250 MPa, ou seja, acima de 250 MPa, ele já estava entrando na zona plástica dele, ou seja, que é uma zona que ele vai deformar e não vai voltar ao que era antes, né? Ele vai criar uma flecha e vai permanecer aquela flecha. Uma diferença entre limite de escoamento e tensão de ruptura é que o limite de escoamento ele ainda trabalha com a zona plástica, mas porém não é ruptura. Já a tensão de ruptura, que no caso do aço ASTM A36 é 400 MPa, certo? Então, como podemos observar aqui, ele me deu a tensão máxima que eu queria, a tensão máxima em um certo ponto. Eu vou girar a peça aqui, como se ela desesperar, né? Se eu tenho um momento aplicado na ponta, o momento vai ser espelhado no ponto mais distante onde foi aplicada essa força, que foi aqui no pé do poste. Como eu falei que o limite de escoamento desse material que é 250, fazendo um cálculo aqui de padeiro, se eu pegar 149, que foi a tensão máxima nessa estrutura, 149 e dividir por 250, que é o limite, desculpa, é 250 dividido por 149, eu estou com um fator de segurança aqui 1,67 vezes maior do que o necessário, do que o limite de escoamento do material. Ou seja, eu estou com a estrutura dentro dos parâmetros? Sim. Se eu definir que meu fator de segurança é 1,5 a tensão de escoamento, eu ainda tenho um pouquinho ainda acima. Então, eu estou dentro do parâmetro. Há exemplo aqui também, só para mostrar para vocês, eu tenho uma ferramenta aqui que eu falei que não importa as outras tensões, mas por curiosidade eu quero saber quanto que está dando aqui. Ele calculou, está dando menos de 1,4 MPa. Ou seja, se eu estiver fazendo um cálculo manual, vou calcular esse ponto aqui? Jamais.
não tem nem como calcular isso aqui, na verdade, manualmente. Vou calcular só a seção da base. Só que ele me deu que esse ponto aqui, então ele me dá todos os pontos que eu quiser de tensão. No olhar aqui, ó, ele me dá, não é tão alto, o olhar está bem dimensionado. O que poderíamos fazer aqui? Diminuir a estrutura dessa peça aqui, se eu quisesse economizar, entendeu? Então, é isso que é uma análise de elementos finitos, é você ter parâmetros de comparação e de otimização em tempo hábil. Eu não gastei 5 minutos para fazer esse cálculo. Vou mostrar aqui também uma coisa que o software é bom, ele mostra o deslocamento. Essa estrutura, como ele não entrou na zona plástica, no momento de uma certa queda, ele vai deformar 5 milímetros. Tirei a tensão, ele vai voltar, porque ainda não entrou na zona plástica. Então, basicamente, esse foi um dos exemplos que nós tivemos aqui hoje para mostrar. Eu quero até mostrar uma coisa que vai estar sem áudio aí, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A gente chegou a instalar ele lá na Serra do Mel. Mas aqui é o cara-traca, aqui é o poste, são vários postes que nós contemplamos aqui. Deixa eu mostrar o outro vídeo. Aí você vem deslizando, se você cair, o que acontece? Ele trava. São estruturas de passagem, né? Para segurar o cabo a cada 10 metros. Entendeu? E você continua atracado na linha de vida. Beleza? Então é um projeto que teve CAD, teve CAI, e se eu levar assim a questão da construção, não teve o CAM, porque não é um projeto viável, esse projeto assim desse nível de complexidade e são poucas peças, não valeria a pena. Eu até poderia algumas peças pedir para fabricar no sistema CAM, só que neste caso não. Mas vocês têm que avaliar o custo e o tempo e a complexidade do seu projeto para aplicar as 3 ferramentas. Mas vocês viram que foram primordiais a aplicação do CAD e do CAI aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para minha outra tela. Mas o Davi fica à vontade também para encerrar com a sua participação. Eu queria agradecer, Murilo, o seu convite novamente aí. Espero que, sabe que nada que foi assim decorado nem nada, a gente vai falando mesmo com o coração. Que a gente, igual eu te falei, eu sou projetista, não consigo ter seu discernimento de professor, de técnica e tudo. Então, eu agradeço pelo convite novamente, poder ter apresentado um pouco assim, do meu trabalho, do que eu faço, do que eu tento oferecer também no mercado. Igual eu falei, Montes Claros eu não desisti da engenharia de Montes Claros, eu quero que aí seja valorizado. É uma forma que eu tenho de manter essa empresa, manter esses projetos. Com certeza também tem a parte financeira que é interessante, né? Lógico, ninguém trabalha, ninguém estuda só porque gosta, mas também tem a parte financeira. E foi uma outra experiência boa também participar com essa turma que está formando agora. Deixa aí a mensagem que vocês têm que lutar pelos sonhos que vocês têm. Igual eu falei, seja na área de engenharia aplicada, igual eu trabalho na área de engenharia aplicada, mas também existe um leque, igual o Murilo explicou, o engenheiro ele é bastante abençoado nessa parte numérica, que ele tem esse leque de facilidades. Isso aí é primordial para a nossa profissão. Fala até que a gente chega a tomar cargos de outras pessoas, de outras formações, porque a gente tem essa facilidade, mas é isso aí, vocês sabem que o crescimento e o desenvolvimento e o sucesso depende mais de vocês do que do próprio mercado. Tranquilo? Então, fica essa mensagem aí. Obrigado aí pela atenção de todos.